Muito bom dia, amigos, amigas, ligados na TV Alcance. Estamos em Bom Jesus do Itabapoana. Hoje é dia 5 de agosto de 2025 e estamos no coração de Bom Jesus do Itabapoana, no Espaço Cultural Luciano Bastos. E por que estamos aqui? Porque hoje foi inaugurada uma belíssima exposição. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de cinema? E rádio? Você é apaixonado por rádio? Pois é, essa exposição retrata a história do cinema de Bom Jesus e da rádio de Bom Jesus, 1904 a 1960. Se você conhece, quer reviver essa história, ou você que não conhece a história do rádio em Bom Jesus do Itabapoana, a história do cinema em Bom Jesus do Itabapoana, fotografias marcantes aqui de Bom Jesus do Itabapoana, se você quer ver, conhecer, aprender tudo isso ou rever tudo isso, venha para cá, convide os amigos, traga a família, venha conhecer, traga os seus alunos, traga todos os parentes, porque é uma história riquíssima e vale a pena você conhecer. A história do rádio, a história do cinema e fotografias históricas marcantes aqui em Bom Jesus do Itabapoana. A história de Bom Jesus está aqui no Espaço Cultural Luciano Bastos, e é interessante falar, pessoal, que tudo que está aqui nessa exposição é do acervo aqui, do Espaço Cultural Luciano Bastos. A doutora Cláudia Bastos e toda a equipe montaram com muito carinho essa exposição. Então venha conferir. Muito bem, amigos. Então agora vem conosco a Cláudia Bastos, que é a organizadora de toda essa exposição, memorialista, pesquisadora. Ela vai estar nos conduzindo. Ó, você aí de casa, é só uma prévia, porque eu quero que você esteja presente aqui para você ver tudo presencialmente. Mas a Cláudia, ela vai nos conduzir para que você possa entender um pouco mais sobre essa história riquíssima do rádio. Eu sou apaixonado por rádio, Cláudia. Sou apaixonado desde 16 anos dentro de rádio, então eu tenho uma paixão muito grande por rádio. Então, rádio, cinema, que é uma paixão nacional também, e fotografia. Então, vem conosco, porque a Cláudia vai nos conduzir nessa exposição aqui. Só vem. Bom, aqui nós temos uma menção ao Centro Operário, que foi o primeiro cinema que Bom Jesus conheceu no início do século XX, né? E fundado pelo Pedro Gonçalves da Silva Júnior, que nós temos aqui, né, a foto dele, um anúncio do cinematógrafo Centro Operário e uma foto bem interessante onde era o funcionamento dele na rua 15 de novembro, e a gente nem dá para perceber direito, né, que é uma foto bem antiga da cidade, e ele ficava localizado na esquina da 15 de novembro com a Tenente José Teixeira, onde funciona a CIR Calçados. O cinema Centro Operário, ele funcionava de uma maneira muito artesanal, e aqui nós temos uma descrição feita pelo Antônio de Souza Dutra, que era um pesquisador, né, bonjesuense, e deixou memórias importantes sobre o cinema, e era interessante, né, como funcionava. Um anúncio que é do acervo do Espaço Cultural, né? Coleção do Luciano Bastos. E nós temos ao lado desse mostruário um jornal também do nosso acervo, que está fazendo, já tem 100 anos, né? Esse anúncio do jornal de 1925, um anúncio do Cine Teatro Bom Jesus, com uma atriz, né, que iria se apresentar. É bem interessante, Leda Estela, da companhia Aurélio Diniz. O jornal é Nossa Terra, né? Ele
faz parte do nosso acervo aqui, que nós temos, inclusive, o Isaac, nós estamos comemorando exatamente dia 6 de agosto, aniversário do primeiro jornal de Bom Jesus, que se chama Itabapoana, né, que também faz parte do nosso acervo, né? O jornal Itabapoana, ele foi fundado dia 1º de agosto de 1906, exatamente pelo Pedro Gonçalves da Silva, né, que foi, vamos dizer, o primeiro prefeito da cidade, né? O cargo dele relacionava ao primeiro prefeito. Bom, aqui nós temos um anúncio de 1915 de um filme, né, que seria exibido no Centro Operário. E assim, as curiosidades, né? Embaixo aqui nós temos uma nota que só não pagarão entrada as crianças de colo. Interessante, né? E tem a descrição do filme. O filme é A Filha da Princesa. É só para lembrar que nessa época o cinema era mudo. Então havia uma orquestra presencial, né? E aqui o Antônio Dutra, ele descreve como era feita. A parte musical era feita com algumas figuras da banda de música local, que se orientava por um programa previamente organizado em que se iniciava o gênero melódico adequado a cada filme. Se drama, valsa. Se comédia, polca. Se natural, shot. Posteriormente veio uma pianola, quer dizer, um pianozinho, né? E então era infalível um belo trecho da Viúva Alegre ou da Princesa dos Dólares, pedalizado, provavelmente por causa do pedal, né, do piano, sim, pelo nosso amigo Olinto de Oliveira, que era o pianologista. Então, aqui é uma linha do tempo com a fundação dos cinemas que nós localizamos. Pode ser que haja outros, né? Mas até hoje nós encontramos esses nos nossos jornais, ou revistas, ou estudos, né? O Cine Teatro Bom Jesus, nós vimos lá, né, no início, fundado pelo Pedro Gonçalves da Silva. Aqui uma foto melhor, né, da frente do cinema. E muito interessante essa foto. Essa foto a gente tirou de um jornal de 1926, de uma companhia de teatro do Rio de Janeiro, companhia Maria Castro, que era uma atriz famosa na época. E ela veio se apresentar em Bom Jesus, né? E no jornal a gente vê uma propaganda dela com a ilustração da foto, né? Aqui a foto da família Cavicchini, que ela foi proprietária desse cine teatro na década de 20, 29, por aí. Aqui um ingresso do cinema, né, da época. Esse cinema Íris, nós temos pouquíssimas menções a ele, mas o que a gente localizou é que ele, infelizmente, sofreu um desabamento numa determinada época, e aí, a partir daí, interrompeu, né, o funcionamento. O Cine São Geraldo, de Bom Jesus do Norte, né? E o proprietário dele, nessa época aqui, era o Carlos de Figueiredo Soares, né? Nós temos uma foto, aqui está melhor um pouquinho, até com a letra do Luciano, né? Que ele era um frequentador assíduo desse cinema quando jovem. E aí dentro do cinema, olha, bem bacana com o público, né? Embaixo aqui também uma outra foto com a fachada, né? E a fundação, né? Inaugurada em 31 de julho de 1927. Essa foto aqui é da década de 50, a gente vê o cinema lá no fundo, passando com a ponte, né? E um depoimento que a gente recolheu da Voz do Povo, de 59, do Geraldo Maia, que foi, né, muito importante para a rádio.
E ele retornou uma vez aqui, então é bacana, ele dizendo que ficou muito emocionado, né? Ele recordou que havia uma sirene, né? Que chamava os espectadores para dar o início da sessão. Imagino que seja tipo a chamada de colégio, né? Que chama os alunos para entrar. Então o cinema também tinha. E recordando que era sempre às quartas-feiras, né? E que as moças recebiam sua homenagem. É mais uma curiosidade, né? E o piano dedilhado pelo velho Pedro Lino. Bom, o Cine Monte Líbano não é um patrimônio de Bom Jesus, né, Isaac? Inclusive, ele é um patrimônio cultural estadual. A gente fez questão de deixar registrado aqui. Isso aqui faz parte de um depoimento que a gente pôs no blog, né, do Espaço Cultural, que na segunda metade do século XX, ele foi inaugurado. Graças ao Merge Hana Saad. Essa é a foto, né, da época. Ainda em 48 já se anunciava no jornal que Bom Jesus vai ter o seu cinema. Porque só tinha em Bom Jesus do Norte, né? E aí ele faz esse prédio magnífico, né, para a época, que foi assim, um avanço de progresso, né? E esse tem 3 pavimentos, coisa que eu acho que devia ser difícil ter em Bom Jesus na época, né? E a capacidade para 1.000 pessoas. Imagina, 1.000 pessoas. O Merge Hana Saad era libanês, né? Então eles tinham esse progresso muito forte, né? E esse é o único patrimônio de Bom Jesus, que a gente saiba, né? Que tem o registro no Instituto Estadual de Patrimônio. Ele tem um tombamento provisório, tá? Foi decretado em 2002. E ele é uma referência cultural, né, na cidade, né? E centenas de pessoas da época passaram aqui para assistir filmes, peças de teatro, apresentações musicais e formaturas também. Porque o Colégio Rio Branco, em um certo período, as formaturas eram todas realizadas lá dentro do cinema. A gente tem um YouTube do Espaço Cultural, que a gente já resgatou várias formaturas. Certo. Quem tiver curiosidade, né, tiver vontade de assistir, Espaço Cultural Luciano Bastos, no YouTube. Nós temos várias formaturas dentro do cinema, com os pais. É bem bacana esse resgate. Bom, aqui nós temos um anúncio, né, da década de 60, dos filmes que seriam apresentados durante a festa de agosto, né? Então, 1960, festa de agosto, dia 14, a Grande Estrada Azul, dia 15, Garotas e Sambas, né? Cassino de Sevilha, se apresentando no cinema. Um anúncio do cinema desejando um Feliz Natal, em 59. Agora havia muitas filas para ele. Dentro do jornal a gente encontra uma reclamação para a solução das filas, né? Aqui o desfile de 53, as moças do Colégio Rio Branco em formatura passando em frente ao cinema. Aqui algumas fotos pequenas, né? Já dá para ver mais ou menos a década de 60, as formaturas lá do Rio Branco aqui dentro. Aqui é uma menção ao Carabineiros do Vale, né, que foi um filme de 1977, rodado em Bom Jesus e região. É um filme de bang bang, né? Foi rodado em 1976 e fez muito sucesso, né, na época. E nós falamos das filas, né? Havia filas para assistir. Com a participação do ex-prefeito de Bom Jesus, o Noé da Silva Vargas, né, que ele interpretou um delegado na época. Também participou do filme O Sargento do Tiro de Guerra, Carlos Alberto Pinheiro, né? Que ele fez o personagem principal, que era um fiscal agropecuário. E esse filme rodou 76 salas do estado do Rio de Janeiro, né? E em Bom Jesus a estreia foi dia 13 de abril e a gente recuperou essa história, né? Graças ao acervo do jornal que a gente tem, né? No Jornal Norte Fluminense, e a gente publicou sobre isso no nosso blog também, né? Se as pessoas quiserem pesquisar melhor, vai encontrar lá no blog. Essa foto, ela
retrata os dois irmãos, Ernesto e Ercília Tavares Borges. Foi o dia da primeira comunhão deles, e eles tiraram essa foto na casa do fotógrafo René Chalhoub, que era muito conhecido, um ótimo fotógrafo, né? E era o centro da sala dele, de visitas, e a gente pode ver que o destaque era o rádio, que era enorme, né? Nessa época era grande, pesado, e ficava em destaque porque a família inteira se reunia na sala para ouvir as notícias do rádio. E o René, ele morava com os pais, Namen Chalhoub e Gandura Chalhoub, libaneses, né? A residência era na rua Aristides Figueiredo, em frente ao antigo Aeroclube. E a gente fica imaginando que nessa rádio, provavelmente, eles ouviam notícias da terra deles, né? Provavelmente. E uma curiosidade que a gente trouxe aqui do nosso acervo, do Colégio Rio Branco, é que em 1939, quando o Bom Jesus já estava quase se emancipando, o Colégio Rio Branco recebeu uma circular do Ministério da Educação pedindo que o estabelecimento, na hora do recreio, colocasse em funcionamento um rádio para os alunos ouvirem, que iam ser coisas culturais. Quer dizer, durante o recreio, né, os meninos também estariam aprendendo alguma coisa, né? Então, isso foi em 1939. E o Ministério da Educação, ele criou a Rádio Educação de Ensino. Então, a rádio ela foi inaugurada no dia 17 de setembro de 1956, nos altos do prédio do Cine Monte Líbano, né, no último andar, e ali funcionou a rádio com programas de auditório e tudo mais. E aqui nós temos a inauguração dos estúdios da Rádio Cultura, né, que o prefixo era ZYP31. Muitos ainda ouvem o nome da Rádio Cultura e lembram exatamente do prefixo, ZYP31. E a inauguração, aqui cortando a fita, né, a gente vê o Atos Fernandes, o Ézio Bastos, vereador na época, e o prefeito José Zé Borges, e aqui no fundo, né, o vice-governador Roberto Silveira. Alguns momentos da Rádio Cultura, né, dos programas de auditório, as rainhas, alguns locutores antigos. Aqui em destaque nós temos Nascimento Freire Júnior, o Garoto, né, o nome que ele era conhecido, dentro do estúdio da Rádio Cultura. Essa foto é o estúdio da Rádio Cultura. E ele com os discos, né, escolhendo os discos para fazer a programação. E não há como falar da radiofonia Bom Jesuense sem falar desse moço, né, que começou como operador no cinema São Geraldo, né, no Cine São Geraldo, que a gente já viu. Depois começou a trabalhar com Osório Carneiro, quando ainda era alto-falante ainda. E toda essa experiência ele foi passando, né, até vir para a Rádio Cultura de Bom Jesus, onde ele ficou de 56 a 62. Ele era locutor e fazia também os programas de auditório. Aqui nós temos uma foto, né, ele de gravata ali, de blusa branca aqui, ó. Esse é um programa de auditório que ele fazia de calouros. Nessa foto nós temos a Nilmar, que era a rainha da Rádio Cultura na época, e passando a faixa para a princesa da época. Havia também um conjunto musical chamado Garotas Bonjesuenses, e elas se apresentavam aos sábados à noite na Rádio Cultura, né?
E nós temos uma foto aqui cedida pela Ana Maria, a nossa grande musicista, né? Com seu acordeon, que a acompanha até hoje, né? E suas companheiras. E aqui nós temos os nomes dela: Ana Maria no acordeon, Maria Edir Poubel, cantora, Lúcia Chalub no violino, Conceição Pedrosa, baterista, Julinha no violino, Maura Júlia Thanos no piano e Maria Cândida Figueiredo, ritmista. Essa foto não é na rádio, é no Aeroclube, no antigo Aeroclube. Mas era esse conjunto que se apresentava na Rádio Cultura, né? Aqui nós temos a rainha da Rádio Cultura de 1957, Marli Matos. E aqui a rainha da Rádio Cultura de 1959, que é a Neumar Monteiro da Silveira, né? E provavelmente as princesas ao lado dela. O rádio, ele foi evoluindo, né? Nós vimos que os aparelhos eram enormes, então eles foram diminuindo um pouquinho de tamanho, mas continuavam pesados, né? Na década de 50, 60, e também continuava a ser o centro na sala, porque a televisão não tinha chegado, ou quando chegava pouco nas casas, né? E então aqui a gente fez essa composição porque provavelmente ele ficava na sala mesmo, onde as pessoas acompanhavam as notícias, as músicas, né? E uma curiosidade desse rádio é que ele traz os países onde alcançava, né, as ondas do rádio, e você ia podendo escolher as ondas, né? E os locais de acordo ali, ó, tem os nomes dos países, das cidades e as ondas onde podia ser localizada. Bom, nós temos aqui uma menção a um ateliê do Horácio de Carvalho. Ele era dentista e fotógrafo. Né? Então, a gente já localizou ele em várias menções nos jornais antigos. Essa foto é do nosso acervo, do acervo do Luciano Bastos. Ela tem um tripé, é bem antiga, olha só que bacana. Temos menção ao senhor Filomeno Medeiros, Guilherme Medeiros, Estúdio Jacir. O Renê já é bem conhecido, né? Mais recente, década de 50. O nome do estúdio dele era Fotarte. Então nós temos aqui uma foto do Renê, de paisagem, aqui de um casamento, porque antigamente as fotografias eram mais raras, então o enfoque era mais ou paisagem ou casamento, né? Não era uma coisa comum como hoje, né? Porque era uma coisa mais onerosa, mais difícil. Então você pode ver que as fotos antigas são mais assim, ou paisagens ou um registro de um evento muito importante. Depois vai se popularizando, né? As máquinas deixam de ser aquelas máquinas grandes, começam a ser menores. E aí nós trazemos aqui uma máquina analógica, né? E com slides, aqui um negativo, o monóculo, né? Que é muito famoso até a década de 80, né? Era bem famoso. Nós deixamos aqui alguns monóculos do Colégio Rio Branco, de um desfile da festa de agosto, né? Esperamos que as pessoas gostem de ver. Nós trazemos aqui alguns modelos antigos de telefone, né? Esse é um telefone de parede. Depois é uma evolução para é o mesmo sistema, mas já na mesa, né? Depois evoluiu para
esse descagem, né? Esse aparelho é interessante porque você ouve aqui e fala aqui, né? E tem uma manivela para ela chamar. E a curiosidade maior é o quê? Você não falava direto de um aparelho desse para o outro. Você tinha que ter o auxílio da telefonista. Para isso havia um centro telefônico, né? Um posto telefônico da dona Iná Borges. Aqui essa foto é dentro do nosso posto telefônico. Aqui uma telefonista, infelizmente nós não localizamos quem seria essa telefonista. E essa senhora que veio de Campos para fazer um treinamento com elas. Então o posto telefônico é na rua 15 de novembro, próximo ali aonde hoje funciona a Pantera Roupas. Era ali o posto. E aqui a gente fez um resgate de algumas informações, né, de como surgiu o serviço telefônico em Bom Jesus, né, a partir da década de 30, 40. Aqui nós temos uma foto da inauguração de um telefone público, né, com a presença de Gutier Figueiredo, Roberto Silveira e Tito Nunes. Então foi um momento marcante para Bom Jesus, né, chegar de um telefone público, era de grande necessidade, né? E nos jornais eram publicadas a lista dos telefones, eram tão poucos, você vê a quantidade de pessoas que possuíam telefone, eram muito poucos, né? Aqui uma reclamação em 77, que foi retirado o orelhão e o povo estava reclamando que precisava dos orelhões, né? Porque era necessidade mesmo para eles. Na Rua Buarque Nazaré, funcionou um posto telefônico, né? E aqui tem uma foto antiga. Hoje ainda existe esse prédio, né? Quero convidar a todos, né, para comparecer à exposição. A gente está aqui aberta de terça a sexta-feira, de 9 às 11h30 e de 1 às 16h30. A nossa exposição fica de hoje até dia 5 de setembro. Muito obrigado, amigos, por ter ficado conosco até esse momento. Espaço Cultural Luciano Bastos, um verdadeiro templo da cultura aqui em Bom Jesus do Itabapuana. Então, estamos deixando esse convite, a Cláudia já deixou esse convite para você com os horários. Então, venha conhecer a história do cinema de Bom Jesus, a história do rádio, da radiodifusão em Bom Jesus do Itabapuana e também fotografias marcantes, históricas. Venha conferir tudo de pertinho, no coração de Bom Jesus, pertinho da rodoviária, antigo Colégio Rio Branco, Espaço Cultural Luciano Bastos. Só vem. TV Alcance, sempre perto de você.